Irmãos, o meu cordial boa noite a todos que estão aqui, que mais uma vez, nessa noite, ouçamos a palavra de Deus soando aos nossos ouvidos e corações. Sem dúvida, é sempre um prazer renovado estar nesta igreja, que é a minha igreja, não de origem, mas é a minha igreja. Sou membro dela, a vi nascer, vi os seus passos iniciais e participei, inclusive, de tudo que diz respeito a essa igreja, a sua formação. Então é um prazer muito grande estar aqui e falar aos irmãos. A minha palavra será sobre um assunto que eu gosto muito dele. Logicamente você gosta da Bíblia toda, né? Mas há alguns assuntos que, sem dúvida nenhuma, marcam mais a sua vida e você acaba até falando mais a respeito desses assuntos, do que de outros. Não é que você não possa falar dos outros, também pode até, em certo sentido, ter até mais conhecimento de outros assuntos em relação àquele que você mais gosta, que mais mexe com a sua vida, que mais, eu diria uma palavra bem comum, que mais o apaixona. Eu vou falar aos irmãos nesta noite sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é tudo, né? E vou falar sobre Jesus Cristo. Eu já lembrei verdades relacionadas a esse assunto aqui em outros momentos, não me lembro quando, mas já lembrei. Então, é sobre Jesus Cristo como a nossa pedra, a pedra angular. É interessante observarmos que esse termo pedra angular, de início, parece que ele é alguma coisa do Novo Testamento, é da Bíblia toda. Por isso é que nós temos de conhecer a Bíblia como palavra de Deus e saber excluir ou tirar dela, né, ensinos para a nossa vida. E você encontra uma coisa fantástica na Bíblia: seus assuntos são intimamente relacionados. É uma das coisas que assombram na palavra de Deus, a Bíblia. Há inúmeros livros escritos através da história dos homens, livros da história, né, do mundo, livros históricos ou não, mas mesmo livro num conteúdo só, suponhamos, né, de um assunto, você lê esse livro e você nota coisas que se contradizem ou vão em parte contra as outras. E a Bíblia, irmãos, embora escrita por dezenas de autores, nós sabemos disso, né? Ao longo de mais de 1000 anos, os assuntos se entrosam perfeitamente e não há nada, absolutamente nada na Bíblia que entre em contradição, embora autores que viveram em anos distantes um dos outros e embora escrito por pessoas ou por autores de nacionalidade diferente, de cultura diferente, tudo diferente. E a Bíblia, ela se entrosa perfeitamente. Então essa é uma das maravilhas que encontramos na Bíblia Sagrada. E não há nenhum outro livro na história da humanidade que tenha esse particular, essa coisa fantástica que é a Bíblia. Não há, não existe.
Eu poderia citar alguns aqui, alguns até do meu conhecimento, que eu os li, né? E então podia citá-los aqui, mas iria tomar muito tempo além daquilo que nós queremos focalizar nesta noite. Como estudante e pesquisador da palavra de Deus, em primeiro lugar, a Bíblia, foi na Bíblia que eu aprendi a pesquisar, a estudar e a comparar as coisas. Jamais me esquecerei, eu não me canso de dizer isso, dos anos que passei no Seminário Congregacional do Rio de Janeiro, e outra era num colégio interno com dedicação exclusiva aos estudos, de manhã, de tarde e à noite. Então eu agradeço a Deus por isso, e foi lá que eu aprendi e vi também esses ensinos, a contradição entre uns e outros, e pude ver a beleza que é a Bíblia, escrita ao longo de tantos anos, centenas de anos, e por dezenas de autores, os seus ensinos se entrosando um ao outro e não entrando em contradição. Eu creio que eu já citei aqui para os irmãos, talvez até mais de uma vez, houve uma organização norte-americana que dava um prêmio de alguns milhares de dólares para quem encontrasse uma contradição na Bíblia. Ela existiu durante anos e nunca ninguém conseguiu, porque quem conhece a Bíblia só de relance, né, de uma consulta feita aqui, outra ali, outra acolá, às vezes lê texto bíblico e diz que ele está em contradição com outro, que ele não conhece outros detalhes da palavra de Deus. E nunca, jamais, ninguém conseguiu ganhar o prêmio que essa organização norte-americana dava. Tanto que eles suspenderam essa promoção, que o indivíduo encontrava uma contradição na Bíblia, e aí os autores abalizados, né, que dirigiam o movimento, mostravam através da Bíblia que não havia contradição. E então, irmãos, a Bíblia é isso, e nós cremos nela como a infalível palavra de Deus, independentemente de movimentos como esse. É um desafio, né? Desafiou o mundo a encontrar contradição num livro que muitos dizem que é contraditório. E quando alguém diz isso, está falando da boca para fora. E em grande sentido são aventureiros. Alguém dirá, mas sim, aventureiro pode ter cultura em determinado setor da vida, mas não tem em todos os outros setores. E a Bíblia é um livro que tem implicações sérias. Ela não é um livro de ciência, mas ela tem declarações científicas que desafiam o ser humano. Desde os seus primeiros versículos, lá no Gênesis, a Bíblia tem declarações que não tem jeito. No princípio criou Deus os céus e a terra. Prove que Ele não criou. Nunca ninguém jamais conseguiu. Irmãos, há várias afirmações bíblicas no livro de Gênesis que desafiam o ser humano. Eu tive discussão, debate com alguns estudantes da palavra, inclusive de outros grupos religiosos, falando a respeito disso. E eu nunca me esqueço de uma bióloga que falava a respeito da evolução. E então um dos desafios para a evolução é a narrativa bíblica. E o homem jamais descobriu como é que o mundo passou, eu não me canso de citar isso, né, do mundo vegetal para o mundo animal. Primeiro do mundo físico, vegetal e animal. Não há três reinos: o reino mineral, o reino vegetal, corrigindo melhor, e o reino animal. Como é que passou de um reino para o outro? Não há explicação na ciência. E você pode desafiar qualquer um. E eu desafiei essa jovem
religiosa, de um grupo religioso. E ela falou para mim, lá onde estudávamos, onde trabalhávamos e tratávamos de religião no nosso trabalho, ela disse, não, a ciência não descobriu, mas vai descobrir. Eu falei, então, quando descobrir, você me procura para a gente discutir esse assunto. Ela parece que morreu não faz muito tempo e não descobriu nada, porque não vai descobrir. E é uma das coisas fantásticas da Bíblia, irmão. A Bíblia tem a narrativa do Gênesis de acordo com o que a ciência diz que tem que existir. Primeiro o reino vegetal, depois o reino mineral, e depois primeiro o reino mineral, depois vegetal e depois animal. A narrativa bíblica é exatamente assim. Então é essa palavra, irmãos, que nos fala sobre um Senhor que viria desde o Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 15, foi feita a primeira promessa com respeito ao Messias, que da semente da mulher haveria de nascer um que esmagaria a cabeça da serpente. E desde então, tudo na Bíblia aponta para esse Senhor maravilhoso, o Senhor Jesus. E eu vou ler apenas, vou pedir que os irmãos leiam. Eu tenho um texto sobre o qual eu vou me basear, mas antes nós vamos ver esse Senhor Jesus sendo apresentado como a pedra. Pedra é algo fantástico, né? Sem pedra você está perdido, né? Há poucos dias eu estava com a minha esposa em casa e ela consultando, né, publicações antigas, e ela vai lembrar disso. Ela disse, é engraçado, olha as estradas antigas, tudo de pedra. É de pedra, tem que ser, ué. O homem descobriu um dia que não dava para andar na areia, né, no barro, porque não há carro que chegue. Então, inicialmente, como é que foi? Não tinha o calçamento que temos hoje, muito menos asfalto. Mas como é que o homem fazia? Ele socava pedras de tamanhos variados, estradas, né, bem petrificadas, e se viajava por elas sem nenhum problema. E houve, irmãos, algumas estradas na antiguidade desafiadoras. Uma delas que ligava ao Oriente ao Ocidente tinha mais de 2.000 quilômetros. Estrada antiga sobre a qual Paulo andou muito e os grandes homens de Deus andaram no início. É uma estrada famosa e vale a pena pesquisar a respeito disso. E então, mas eu gostaria apenas de citar, vejam bem, Cristo é apresentado como essa pedra e Ele é fundamento para tudo, inclusive para as estradas. Ele não é a pedra física, mas a pedra espelha, ela lembra aquilo que Ele é, por excelência. E então é interessante observar. Primeiro os irmãos vão abrir a sua Bíblia aí, lá no Salmos 118, e alguém vai ler para mim os versos 22, 23 e 24. A Bíblia fala sobre Jesus como a pedra, e inicialmente Ele é uma pedra que nos une na alegria e no regozijo. Lá no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, quem vai ler para nós? 118, 22, 23 e 24, 3 versículos juntos. Vejam bem o que esse texto diz. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Então vejam bem, a pedra que os construtores rejeitaram, e fala é de Jesus Cristo, a pedra angular. Então já lá no Antigo Testamento, a pessoa de Cristo como a pedra que é fundamento para a nossa vida
e para a nossa felicidade, para a nossa salvação, já é citado. Mas um outro texto que mostra que essa pedra não só ela nos ajuda, né, e nos dá essa alegria do texto que acabamos de ler, mas ela é também uma pedra que nos dá, que nos une, aliás, sempre pedra que nos une. Agora, na fé inabalável, fé cristã inabalável, Jesus Cristo é essa pedra. Por isso é que religiões e mais religiões foram surgindo através dos tempos. O próprio cristianismo, quando surgiu, irmão, o mundo achava que era mais uma doutrinazinha que ia passar e ia acabar. Isso está escrito, tem autores que falaram sobre isso. Era uma nova seita que surgiu. E o mundo antigo era um mundo de grupos e mais grupos que iam surgindo a cada momento, a cada instante, irmão. Por isso é que a igreja foi inclusive assaltada, em certo sentido, por muitos aventureiros que viram um grupo que crescia. A igreja cresceu assustadoramente. Então, o que um líder gostava, admirava, era um lugar onde havia gente. Você não tinha o que tem hoje para atrair pessoas. Hoje você tem tudo, né? Você vê, inclusive, domingo, um irmão, ele parece que não está aqui agora, não está não. Estava me falando de uma igreja lá onde ele se reúne, e aí eu falei para isso aí já é bem visto em vários lugares, que a igreja onde ele vai, vez por outra, é com aquelas pisca-pisca, né, chamando a atenção. Então isso aí é comum para chamar a atenção. Aí o povo vai lá, né, o povo quer novidade, tá certo? Então tem gente, líderes gostariam de ir onde havia gente para falar a esses elementos, a essas pessoas. Há vários exemplos na história de pessoas que gastaram tempo para amontoar grupos, pessoas, para eles falarem a essas pessoas. Então o cristianismo, que cresceu, multiplicou-se de modo assustador, tão assustador, irmão, que imperadores da época mandaram fiscalizar aqueles fanáticos. Que seita nova é essa? Isso está escrito na história. Que seita nova é essa? De tanta gente que vai para lá, que história é essa? E há vários detalhes, não dá para lembrar todos eles aqui, de líderes evangélicos, líderes religiosos, cristãos, que foram desafiados para mostrar a razão de tanta gente reunida com eles, nos seus grupos. Como é que isso podia acontecer? O que essa religião tem de novo que vai todo mundo para lá? Não era nada de novo, era o poder transformador do Evangelho. Era a atuação milagrosa de Deus na vida de pessoas, testemunho que era dado, irmão. E o cristianismo foi crescendo, 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 que assustou o mundo da época. Veja bem, imperadores ficarem admirados com o crescimento do cristianismo e mandar saber o que há com esse povo que cresce tanto, com medo, está crescendo tanto que vai se relevantar contra nós. Então, irmão, como é que isso aconteceu? Eu não me canso de lembrar isso, e lembro em vários momentos da minha vida. Hoje o cristianismo está querendo inventar coisas para chamar gente, quando ele chamou gente através de vidas abundantes na pessoa do Senhor Jesus. Era vida transformada, irmão. Um indivíduo viciado, adúltero, tudo que você possa nomear como ruim, de repente ele mudava a vida, mudava por completo. Quem bebia não bebe mais, quem matava não mata mais, quem adulterava não adultera mais. O que houve? O que é isso? O que você está bebendo ou está comendo? O que você está fazendo para conseguir isso?
E há vários exemplos, irmãos, fantástico isso para nós, na história da igreja, de líderes evangélicos mostrando o motivo e a razão do crescimento da igreja. Mostrando que meia dúzia de gente simples e humilde, como um imperador que desafiou um jovem, também não me canso de lembrar desse fato, que se transformou num grande literato da literatura latina, e ele foi desafiado pelo imperador para descobrir a razão desses cristãos, chamados cristãos, estarem progredindo tanto. E é ele que narra isso, porque ele depois, embora não se convertendo, se convenceu da verdade que é o cristianismo. Ele narra o fato de ter ido a um líder, grande líder religioso, desafiou para ele mostrar como é que você conseguiu crescer tanto assim, esse grupo enorme atrás e ouvindo as suas palavras. Ele marcou um dia exato. História e mensagem dos hinos que cantamos tem isso. Ele marcou uma data com aquela autoridade e levou o representante do império a um determinado lugar. Era um pátio cercado. Abriu a porta de entrada daquele pátio e então havia coxos, né, aleijados, havia gente doente, havia grupos e mais grupos de pessoas, tudo amontoado, e ele disse para aquela autoridade: aqui está a nossa riqueza. A igreja fez isso, irmão. Viveu na época de poderosos que dominavam o mundo, que nadavam no ouro, no dinheiro, e ela fez o que muito dinheiro não conseguia fazer. Por quê? Era a mensagem de transformação de vidas, que a igreja não quer fazer hoje. Ah, mas só isso, pastor? Eu já ouvi de líderes em igrejas por onde já passei: pastor, mas só isso? Só isso. O evangelho é só isso para alguns. Então, irmãos, ela nos une também na alegria e no regozijo. Mas não somente isso, ela nos une na inabalável fé. E, em terceiro lugar, nos une na prática das virtudes cristãs. Jesus Cristo é essa pedra que nos une nessa prática das virtudes cristãs. E um irmão vai ler agora Isaías. Isaías capítulo 8, versos 13 e 14. Veja, Isaías já predisse isso muito antes. Quantos anos antes de Jesus Cristo? Quem lê Isaías 8, 13 e 14? Veja aí, para quem pratica essa fé, né, para quem pratica essa virtude do cristianismo, ele é tudo, mas é pedra de tropeço para aqueles que tropeçam nela. E irmãos, às vezes nós ficamos decepcionados quando pregamos o evangelho. Eu já ouvi isso tantas vezes, e há pessoas que simplesmente dizem: não, eu não quero saber. Quantas vezes isso acontece? Eu ouvi do meu neto agora há pouco, ele leu, ou alguém falou para ele de algum, que quanto mais lê a Bíblia, mais incrédulo fica. Tem mais é que ficar incrédulo mesmo, porque para não ficar incrédulo tem que nascer de novo. Era essa a mensagem que a igreja pregava, de vida nova em Cristo Jesus. E então foi transformando vidas, uma vida e outra, e mais outra, e famílias, e o mundo ficou abismado com a atuação deste Senhor, que é a nossa pedra angular.
E também Ele nos une na vitoriosa Igreja de Deus. O Senhor, que é a pedra angular, Ele nos une na vitoriosa Igreja de Deus. A união que, embora o inimigo trabalhe a cada dia, a cada momento, para dividir esse grupo, vai criando grupos e se infiltrando no seio da igreja e criando dificuldades e problemas. A igreja vive essa experiência. Agentes do diabo, de Satanás, muitas vezes penetram na igreja, e vejam, não só nas igrejas simples e comuns, mas, irmãos, na igreja de um modo geral, onde, na minha visão, onde mais penetram esses agentes é exatamente no terreno do ensino teológico e moderno. Há absurdos e mais absurdos que vão sendo ditos e ensinados sobre a pessoa de Cristo, sobre a palavra de Deus, sobre os costumes nossos, a chamada educação judaico-cristã. O mundo está enfrentando, a igreja está enfrentando essa luta. E o pior, quando você começa a examinar, surgiu aonde? Surgiu em grupos que se dizem cristãos. Alguns deles que se dizem grupos evangélicos. Outros não, são grupos cristãos que nós sabemos que os cristãos existem, né, em mais de um grupo. Existe o grupo romanista, existe o grupo protestante, né, então são grupos de cristãos. E então, vejam bem, nós vamos ouvindo absurdos e mais absurdos sobre a pessoa de Cristo. E é comum ouvirmos na igreja crentes, daí o perigo de estar lendo qualquer coisa. O crente devia consultar o seu pastor. Se o seu pastor não tiver condições de instruir naquele detalhe, procure uma outra pessoa, ou peça ao pastor que indique alguém, porque nem sempre o pastor sabe tudo, ele não é obrigado a saber de tudo. Ele pode ter alguma dificuldade, e agora ele tem que ter a coragem de dizer que não pode dar nenhum esclarecimento naquele momento sobre determinado assunto. Irmãos, eu conheço um sem número de testemunhos de grandes líderes de Deus que disseram isso diante de pessoas que os questionavam, que pediu para deixar para depois. Eu não sou obrigado, se o irmão fizer uma pergunta aqui, eu vou permitir daqui a pouco, mas é uma pergunta que eu posso não ter condição de respondê-la naquele momento. Então, eu tenho de fazer uma pesquisa a respeito também. Eu não posso, isso aí, conforme está lá na língua. Eu talvez já tenha até citado isso aqui. Conheço um líder, não sei se ele já faleceu, mas ele foi inclusive meu aluno no Seminário Teológico Congregacional do Rio de Janeiro. Alguém fazia uma pergunta para ele, ele saía sempre com, isso aí não sei o que lá no original. Seja capaz e tenha coragem de dizer: agora eu não posso lhe responder, mas eu vou responder depois, eu vou fazer uma pesquisa, vou olhar detalhes a esse respeito e vou responder. Esse é o grande obreiro da palavra de Deus. E ele, inclusive, em vez de ser desprestigiado, ele cresce em conceito, um conceito com as suas ovelhas, porque sabe que as ovelhas sabem que ele só ministra um ensino quando tem certeza absoluta dele. Mas é a melhor coisa, o crente, você está com literatura à vontade aí para ler. A televisão está aí, o rádio está aí, né? Hoje, então, com grupos que vão aparecendo, você ouve coisas do arco da velha, como se diz na linguagem popular, coisas e mais coisas, a respeito de Jesus Cristo, da salvação, da palavra de Deus, da Bíblia, inclusive. Então, irmãos, vejam,
essa pedra nos une na vitoriosa Igreja de Deus. Isso está aí no texto de Mateus, capítulo 16, que é o texto, não é o básico da minha palavra que ainda será dada, mas é a base dele. Foi aqui que Pedro ouviu do Senhor Jesus, e vai no capítulo 16 de Mateus, vai até do verso 13 até o verso de número 20. É a famosa confissão de Pedro, que serve para nós, inclusive para destruirmos argumentos que querem dizer que Pedro foi o primeiro papa com base nesse texto. É uma base totalmente falha. Então, vejam o que é que Pedro diz no verso de número 18 de Mateus 16. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então vejam, é base do cristianismo, não base para dizer que Pedro é a pedra, porque o próprio texto desfaz isso. Aqui há uma implicação séria, não dá para entrar nesse detalhe aqui, que eu quero levar os irmãos lá para o capítulo 2 da primeira carta de Pedro, que sem dúvida ele escreveu com base nessa declaração que ele ouviu do Senhor Jesus. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, vai do verso 1 até o verso de número 8, quando Pedro, e aqui ele ministra um ensino, e fala da sua fé, da sua convicção, das suas certezas quanto à pessoa de Jesus Cristo. E vejam que Pedro vai mostrar aí que nós somos edificados sobre esta pedra, que é chamada de pedra angular. A pedra de esquina é a mesma coisa, era aquela pedra que segurava as paredes, né? Não tínhamos os equipamentos que temos hoje. Então, como é que uma parede era segura na outra? Era uma pedra de esquina que era colocada em cima, era um pedaço para um lado, outro pedaço para o outro, e a parede não tombava. Pedra angular. Então, vejam aí, irmãos, que para uma palavra bem ligeira a esse respeito, no fim do nosso estudo aqui, é mostrar que esse texto, no verso 1, no verso 2 e versos 3 e 4, Pedro usa aqui três expressões que merecem a nossa atenção. Primeiro é despojar, despojando-vos, verso 1, portanto, de toda maldade e dolo. Depois vem a outra palavra, que é no verso 2, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas. Então, despojando-vos, desejai, e a outra expressão, que não é um imperativo, mas é a mesma construção, quando nos diz o versículo de número 4, chegando-vos para ele a pedra que vive, é rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também, vejam, o verso 5, ele como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Então vejam, irmãos, aqui Pedro usa uma construção que é interessante observarmos. Toda vez que eu
falo sobre esse texto de Pedro, eu me lembro do capítulo 24 de Mateus, 28, último capítulo, onde nós temos a ordem imperativa de Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esses modernistas que eu citei aos irmãos aqui, no terreno da teologia, gente culta e respeitada, eles pegam esse texto e dizem: não, aqui não tem imperativo nenhum. Lá no capítulo do Evangelho de Mateus, não é imperativo. Aí eles escondem uma coisa que alguns, eu não vou dizer que erram, mas cometem certa falha ao dizerem, às vezes você lê um texto bíblico e diz, a palavra aqui, a palavra em si é a mesma. Se eu falo a palavra vencer, matar, comprar, qualquer palavra, se eu disser em nossa língua ou na língua do Novo Testamento, é a mesma palavra. Ela em si, como palavra, não tem diferença nenhuma, né? Quando alguém pode dizer, eu bebi dessa água, beber, pode ser beber. Andei por essa estrada. O andar aqui é o mesmo andar na língua do Novo Testamento, o beber é a mesma coisa. A grande diferença, irmãos, o X da questão está na construção verbal da palavra, da língua, que a nossa língua não tem, mas a língua do Novo Testamento tem. Então, não é a palavra em si que é pobre, é a língua, o todo da língua. E quando eu penso nisso, eu talvez já tenha até lembrado aqui, vem à minha mente o fato do Novo Testamento ser uma língua morta. Hoje, quando alguém lê um texto do Antigo Testamento, você pode ir às línguas originais, é a mesma construção que era usada no tempo de Jesus Cristo, que é diferente de uma língua que tenha progredido. Aliás, a língua grega progrediu, existe o grego moderno, mas ele não traz em si os significados da língua grega dos tempos primitivos. E eu não tenho dúvida, quando eu falo sobre isso, eu não tenho dúvida de que Deus fez com que essa língua morresse para que nós tivéssemos esse ensino sempre. Hoje, quando você pega o Novo Testamento, e há vários textos do Novo Testamento, você tem inclusive referências e mais referências no rodapé, mostrando o uso da língua através dos tempos e dando até anos de construções que eram feitas, diferente da língua chamada grego moderno, que é diferente não só na pronúncia. Quando você ouve um grego falando hoje, você estranha, parece que a língua só tem i, que é o iota na língua grega, né? Parece que a incidência do i é esquisita beça. E a língua do Novo Testamento é diferente. Então, ela guardou todos os significados, e o texto que se tem hoje do Novo Testamento, ele tem as mesmas construções desses tempos primitivos. Então, a mesma coisa aconteceu com a língua hebraica. A hebraica não foi o fato da língua morrer, não morreu. O hebraico continua sendo falado normalmente, como falavam no tempo de Jesus. Mas o grande problema é que os judeus têm um zelo tremendo sobre a língua dele, o idioma deles. Talvez alguns irmãos já tenham até lido sobre isso. Para entrar uma palavra dessas modernas no vocabulário judeu, da língua grega, da língua judaica, eles têm especialistas na Universidade de Tel Aviv e Universidade de Israel,
eles têm especialistas que pegam um termo novo, como esses que vão surgindo a cada dia aí, e eles estudam profundamente para saber o significado daquela palavra. E aí vão para o texto original da língua hebraica para ver qual é a raiz que se aproxima mais daquela palavra. Se houver uma raiz na língua hebraica que se aproxime daquela palavra, eles usam essa palavra. Senão, aí eles são capazes de absorver esse vocábulo. Mas tem o zelo de não misturar. Então a língua continua a mesma, com os mesmos significados, com a mesma riqueza, diferente da língua grega, que se tornou uma língua moderna, e aí houve modificações. Então, irmãos, em primeiro lugar, o texto de 1 Pedro nos mostra esses três termos: primeiro despojando-vos, depois desejai e depois chegando-vos. A mesma construção. A única palavra que está que tem uma construção aí de imperativo é a palavra desejai, na língua original. Todas as outras são os chamados particípios. Essa era uma construção da língua do Novo Testamento que alguns às vezes desconhecem, não querem saber dela. É uma construção especial, não é? Que há um núcleo de um texto que você diz e as palavras colocadas ao redor, antes ou depois, vão para o particípio, mas são influenciadas por esse núcleo, e aí elas têm o sentido também de imperativo. Como eu disse aos irmãos, lá no capítulo final de Mateus, quando o Senhor fala sobre a ordem, né, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, então só há um imperativo, as outras palavras são chamados particípios. Mas por que é traduzido em todas as línguas? Você pode pegar qualquer língua, a não ser os modernistas, né, que eu citei aqui, que querem inventar histórias aí dos erros que vêm. A não ser esse, todas as línguas sérias, traduções sérias da Bíblia, traduzem como e então é isso que nós encontramos aqui. Então vejam, irmão, todos os salvos do Senhor Jesus são unidos pela rocha dos séculos, que é o Senhor Jesus. Era isso que Pedro queria dizer aqui, e que diz nesse texto dele, capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 8. E também, irmãos, é uma verdade para nós nos dias de hoje. Estamos edificados sobre a mesma rocha, e é por isso que permanecemos de pé, por isso que a igreja permanece de pé, por mais incompreendida que ela seja em determinados momentos, e às vezes incompreendida até por gente simples e comum. Eu julgo esse pessoal simples e comum, que às vezes lê alguma coisa e aí começa a espalhar coisas da Bíblia. Eu li em tal lugar, leu, mas não sabe da profundidade das implicações daquilo que leu. Aí vai ensinar o que não deve ensinar, o que não devia, no caso, ensinar. Então, irmãos, é interessante nós observarmos que Pedro nos fala dessa pedra, rocha angular, que é a nossa união, que nos une em tudo, que une a igreja de Deus, que faz com que a igreja tenha a força e a coragem que tem demonstrado através dos séculos, mesmo recebendo a oposição e até a perseguição de muitos em nossos dias. De sempre nós vamos encontrar isso, irmão, sempre. Eu nunca me esqueço de um grande autor batista, faleceu não faz muito tempo. Há alguns livros dele, não interessa tanto citar o nome, e eu citei uma vez no Encontro da Fiel em São Paulo,
um ensino dele a respeito da pessoa de Jesus Cristo, e um líder de uma dessas igrejas que estavam junto, no grupo que a gente estava batendo papo, disse: mas ele mudou de pensamento. Falei: bem, se mudou, eu não sei, se mudou, ele errou, porque está escrito aqui com base nos textos originais da Bíblia. Não, ele passou a pensar diferente. Eu não vi isso, eu queria que você me mostrasse onde é que ele passou a pensar de modo diferente. Então veja, irmãos, a palavra de Deus é a palavra. E uma coisa que nós precisamos fazer, eu volto a lembrar aos irmãos: você não sabe todas as coisas, eu não sei. Há um momento em que eu tenho que depender de alguém que vai me esclarecer detalhes que eu não consigo esclarecer. Isso não diminui a ninguém, de modo nenhum. Muito ao contrário, como eu disse aos irmãos, às vezes há líderes, e eu aí me coloco no meio, não estou falando mal de líderes, eu citei um deles aqui até que já faleceu, mas ele não queria nunca dizer: eu não sei. E daí? Eu não tenho condições de falar sobre isso agora, mas vou falar na próxima reunião. Numa reunião de oração da igreja, num estudo bíblico, uma escola dominical principalmente. Irmãos, eu não vou falar sobre esse assunto hoje, agora, mas eu prometo aos irmãos que na quarta-feira ou no domingo de manhã, ou tal hora assim, quando a gente voltar a se reunir, eu vou encarar esse assunto e vamos discuti-lo aqui com profundidade. Isso não diminui a ninguém, muito ao contrário, aumenta até o conceito que alguém porventura tenha em determinado lugar. Então, irmãos, que Deus nos abençoe nesta noite, e que esse texto de Pedro, que nos fala de Jesus como essa pedra angular, de Jesus como esse nosso fundamento, que ele jamais seja esquecido por nós. Seguros e firmados nesse texto, nesse fundamento que é o Senhor Jesus, nós estaremos sempre de pé. Ao contrário dos que dele duvidam, que está dito aqui no livro de Pedro o que vai acontecer com ele. Para vós outros que não creem nessa verdade, verso de número 7, portanto, os que credes, aliás, para vós outros, é a preciosidade. Aí na segunda parte, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E vejam o final do verso 8, e pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes que tropeçam na palavra. Então, que nos firmemos, irmãos, na palavra do Senhor. A palavra de Deus é o nosso fundamento. Simples, singela, é a palavra de Deus. Que ela seja, irmãos, o nosso guia em todos os momentos de nossa vida, e que lutemos por isso na igreja, como líderes e como liderados, e que não demos trégua àqueles que duvidam por duvidar, simplesmente porque leram alguma coisa que não entendem e aí começam a duvidar das verdades bíblicas. Que o Senhor nos abençoe, irmãos.